Pessoal, vamos falar sobre estabilidade coloidal de cervejas. Bom, estabilidade coloidal basicamente é quanto tempo a sua cerveja é estável para não ter formação de colóides, tá? Esses colóides colóides são partículas nanométricas pequenininhas que causam turbidez na cerveja. Então, se minha cerveja fica bastante tempo no mercado sem formar essa turbidez, ela tem uma boa estabilidade coloidal. Algumas cervejarias limitam a validade da cerveja deles no mercado com base em quanto tempo ela demora para ficar turva, né? Principalmente as cervejarias que têm produtos bem límpidos na saída da produção. Bom, por que se formam esses colóides? Né? Da onde eles vêm? A gente tem no malte, nós temos proteínas, bastante proteína e também polifenóis na casca. E no lúpulo a gente tem bastante polifenóis e um pouco de proteínas também. E proteínas e polifenóis têm afinidade entre si, né? Se juntam muito facilmente. O melhor exemplo que eu gosto de dar sobre isso é quando a gente come um caju que não está bem maduro, ou uma fruta como banana que não está bem madura, né? Ou toma um vinho tinto que tem muito tanino. Então, quando o caju e a banana não estão maduros, tem muito tanino, tem muito polifenol. Vinho também com bastante tanino. Eles, quando a gente come esses taninos, polifenóis, eles reagem com a proteína da mucosa da boca. E isso dá astringência, dá aquela secura na boca, amarra a boca. Isso é reação de proteína com polifenol. Então, é inevitável que a gente tenha a reação entre essas duas partículas no processo de produção de cerveja, porque a gente tem essas tanto proteínas formadoras de turbidez quanto polifenóis ou taninos que vão reagir, tá? Importante só ressaltar que essas proteínas que formam turbidez são diferentes das proteínas que formam espuma, elas são quimicamente diferentes, tá? Bom, aí esse processo de formação de turbidez no começo são partículas bem pequenininhas, as reações são muito fraquinhas entre a proteína e o polifenol, sabe? São pontos de hidrogênio, então se dissolvem facilmente com temperatura. Então no início são poucas, daqui a pouco começa a ligar 2, 3 e a gente começa a ver, né? Passa a ser visualmente perceptível, e aí então... Só que se a gente aquecer, essas ligações se desfazem e a gente não vê mais. Então essa é a turbidez a frio, ou chill haze, né? CHILL, chill haze, já é o começo dessa formação de turbidez. Com o tempo, esses polifenóis eles vão se oxidando, tá? Então, quanto mais oxigênio dissolvido tiver na cerveja, quanto menor for o poder redutor, ou maior o poder oxidante que tem no sistema da cerveja, maior a temperatura de estocagem, mais rápido esses polifenóis vão se oxidar, vão começar a reagir com várias moléculas de proteína ao mesmo tempo, de modo que mesmo a gente aquecendo, que vai chacoalhar um pouco essas ligações fracas, ainda fica a partícula inteira. Então ela não se desfaz mais com o calor. Então isso aí a gente já chama de turbidez permanente, ou permanent haze, tá bom? A turbidez a frio é bem fácil de notar, né? Às vezes você serve uma cerveja que estava gelada, tá? Aí põe no copo e você fala, nossa, está turva, né? Era para estar límpida. Você deixa no copo alguns minutos, ela vai aquecendo no seu copo na mesa e a turbidez vai embora. Isso é típico de turbidez a frio, tá? Mas tem casos que, como já está oxidado, etc., que aí nem aquecendo se desfaz essa turbidez, ao ponto também de chegar a formar até, quando a cerveja tem muito tempo de mercado já, na garrafa, ela começa a formar flocos grandes que precipitam para o fundo. Você vê aqueles floquinhos proteicos no fundo da garrafa, ok? Então esse é o processo de formação de turbidez. Então o que a gente tem que fazer para evitar que isso se forme no mercado? Primeiro que se a sua cerveja é turva, não tem problema com turbidez, não é um tema, tá? Mas se você quer uma cerveja límpida ou com certa limpidez no mercado e quer que ela fique bastante tempo, a gente tem que tomar primeiro usar várias boas práticas de produção de cerveja, uma escolha do malte, teor proteico do malte, evitar pó de malte, né? Pó da casca em excesso,
as grandes cervejarias fazem peneiramento, retiram pó e palha do malte, né? Quem é cervejeiro caseiro, micro cervejaria que usa de saca já não consegue ter tanto controle desse tipo. Depois, a moagem no malte é importante, não quebrar muito a casca, a gente não ter o pH tão baixo, né? pHs mais altos extraem mais polifenóis, temperatura mais alta extrai mais polifenol do bagaço, uma boa formação de trube, ferver o tempo necessário, pH correto de 5,2 ali na fervura para precipitar proteínas. Depois uma guarda frio eficiente, ou seja, temperatura de 1 grau. Tem hora que os flocos se formam a quente no determinado pH, no frio a cerveja já está com pH mais baixo, na maturação o pH já baixou, e aí com temperatura mais baixa que vai formar esses flocos, com 0 grau, menos 1 grau de temperatura. Não precisa tempo tão longo, mas para formar esses flocos assim, precisam em algumas horas, umas 12 horas, 24 horas, a 0 grau já forma esses flocos, depois a gente precisa esperar que eles decantem até o fundo. Se aquecer, eles vão se desfazer porque eles estão juntos por temperatura. Então tem várias boas práticas de processo visando a estabilidade coloidal do produto. Tá? Bom, só que a gente tem também, mesmo fazendo essas boas práticas, tem ainda proteína e polifenol suficiente para ter reação no mercado e formar turbidez na casa do consumidor. Tá? Então a gente não quer que isso aconteça lá fora. Então primeiro garante que precipite o máximo possível aqui dentro, e aí tem tecnologias para a gente remover proteínas e polifenóis que se reagem. Tá? Então a única tecnologia que tem para a gente remover polifenol é o PVPP. Tá? O PVPP é polivinil polipirrolidona, né? É um polímero super seguro na maneira alimentar de dizer. A gente é usado em drágia em comprimido de remédio que a gente toma, tem usos na indústria de alimentos, outros usos, né? E ele não é solúvel na cerveja. Então, como que a gente usa o PVPP? Você pode dosar o PVPP na maturação, ele tem afinidade pelos polifenóis, né? E aí os polifenóis vão ficar grudados nele e vão precipitar para o fundo do tanque, porque ele não é solúvel na cerveja. Outra opção é você dosar o PVPP junto com a terra. Se você filtra a cerveja, dosa junto com a terra, a cerveja vai passar pelo filtro que tem o PVPP e os polifenóis vão ficar retidos nas partículas de PVPP, na molécula do PVPP, tá bom? Existe até um sistema com outro PVPP regenerável, que é um filtro exclusivo para reter polifenóis, depois de filtrar a cerveja. Tá? O PVPP é legal o uso também, muitas cervejas têm a destringência por excesso de polifenóis, então sensorialmente a gente percebe polifenóis da destringência na boca, o PVPP ajuda a remover essa destringência também causada pelos polifenóis. Bom, do lado das proteínas, a gente falou de remover polifenóis. Para remover proteínas formadoras de turbidez, a gente tem 3 tecnologias possíveis. Uma delas é enzima, né? O Produce-Free, por exemplo, é uma enzima que vem e quebra essa proteína formadora de turbidez. Só quebra essa proteína, não quebra a proteína de espuma, não causa outros problemas, outras alterações na cerveja. Então quebra essa proteína formadora de turbidez. Aí essa proteína está pequenininha, ela ainda vai reagir com polifenol, mas a gente não vê porque ela está pequena demais, ok? Então é um jeito de usar, é uma enzima de uso bem simples, dosa no início da fermentação e pronto, ela já se mistura ali com a cerveja e faz o trabalho dela durante a fermentação. Outra tecnologia para remover proteínas formadoras de turbidez é a sílica gel. Tá? Sílica gel também age parecido com o que age o PVPP, só que tem afinidade pelas proteínas formadoras de turbidez. Aí a sílica gel vai se juntar com essas proteínas formadoras de turbidez e vai precipitar para o fundo do tanque. É importante dizer que essas proteínas formadoras de turbidez não são nem visíveis, elas estão solúveis na cerveja. A sílica gel vai reagir com essas proteínas que estão solúveis e elas vão ficar grudadas na molécula na partícula da sílica gel e vão ser removidas pelo fundo ou vão ser filtradas. Outro produto que faz isso é o ácido tânico. O ácido tânico também reage com proteínas formadoras de turbidez rapidamente, né? Forma partículas bem pequenininhas e elas sedimentam para o fundo do tanque ou são removidas no filtro também através de uma filtração bem fina. Tá?
Então, para remover proteínas formadoras de turbidez tem 3 opções: a enzima, a sílica gel e o ácido tânico, e para remover polifenol tem o PVPP. Tá? Então, como é que eu estabilizo a cerveja? Eu posso remover pelo lado dos polifenóis, usando só PVPP, eu posso remover pelo lado das proteínas, removendo com um ou outro estabilizante desses que eu citei, né, para remover proteínas formadoras de turbidez. Ou se eu quero uma estabilidade coloidal muito, muito boa, por exemplo, eu posso usar um desses, por exemplo, a enzima e o PVPP, tá? E aí você tem uma estabilidade melhor ainda. Nesse caso, se eu fosse usar só o PVPP, eu usaria, sei lá, 20, 25 gramas por hectolitro. Tá? Se eu fosse usar só a enzima, eu dosaria 2 gramas por hectolitro da enzima. Ok? Agora, se eu usar os dois, eu não preciso de tanto de cada um. Eu posso usar, por exemplo, 10, 12 do PVPP e 1 grama por hectolitro da enzima. Eles têm sinergia entre si, são mais eficientes em conjunto. Então, se você precisa, muita cervejaria faz isso. Ele dá 6 meses de validade quando ele usa só PVPP. Mas quando ele usa PVPP e mais um estabilizante proteico, pelo lado proteico, aí ele vai dar 12 meses de validade coloidal na cerveja. Tá bom? Então, esses são os cuidados dos estabilizantes coloidais. São afetados por outras coisas, por mais oxigênio, quanto mais temperatura no mercado, mais rápido essas reações vão acontecer. Mas basicamente é isso sobre estabilidade coloidal.